Muito bem, vamos iniciar mais uma aula. Hoje é dia 27 de maio. O mês de maio está finalizando, né? Chegando aí bem próximo do fim. Onde está o dia 27? Vamos localizá-lo. Então, o dia 27 está aqui, ó. E hoje é uma quinta-feira. Quinta-feira. Tá aqui o dia de quinta. Hoje nós temos aula de português e de matemática, tá? E nós vamos utilizar o nosso livro A Prova Brasil, o mesmo que nós utilizamos ontem. Então, você vai precisar do livro A Prova Brasil para fazer a atividade de hoje. Na página 8 e 9, separa o teu material e vamos começar com a aula de português. Muito bem, para iniciar a nossa aula, eu gostaria que você prestasse atenção nessa imagem. O que é que está escrito aí? Bum. Essa palavrinha representa o nome do objeto que você está vendo, que é uma bomba, ou ela está representando o som, o ruído produzido por este objeto quando explode? Isso mesmo, a palavrinha bum representa o ruído, representa um som, o som que a bomba faz quando explode. Essas palavras que representam o som ou ruídos, nós chamamos de onomatopeias. São palavras que representam os sons, tá? Nós temos exemplo de algumas outras palavras onomatopeias aqui. Elas gostam muito de aparecer nas histórias em quadrinhos. Olha, aqui nessa história em quadrinhos nós temos a palavra pou, representando um barulho de uma pancada ou algo parecido. Essa aqui também, ó. Vamos ver, aqui tem uma listinha com várias palavras onomatopeias e essas aparecem bastante nas histórias em quadrinhos. Então, aqui nós temos ding, chic, clack, splash, boom, shack, crash, aung, pou, smack, puff e bang. Então, todas essas palavrinhas e mais outras, o ruído que é produzido pela buzina do carro, que a gente diz bip bip, o barulhinho que o telefone faz quando toca, que também aparece muito em alguns textos, o telefone faz trim. Então, todas essas palavras que estão sendo escritas para reproduzir um som ou um ruído são chamadas onomatopeia. No texto de ontem, que a gente estudou a história em quadrinho, nós vimos sim algumas onomatopeias. Vamos relembrar? Então, no primeiro quadrinho, onde o Cebolinha cai, né, de frente ao Sansão, a gente já consegue perceber uma onomatopeia. Olha aqui, ó, pof. E expressa aí o ruído da queda do Cebolinha, tá bom? Na atividade de hoje, que nós vamos iniciar na página 8, nós vamos falar um pouquinho sobre as onomatopeias e também vamos falar sobre o formato do balão, desses balãozinhos aí que a gente observa nas histórias em quadrinhos, tá? Esse balão aqui, ó, com a linha bem retinha, vamos observando que existe uma diferença no modelinho dos balões, né? E cada balãozinho desse, ele tem uma função, tá? O que está escrito aí na página 8? O formato do balão é muito importante. Por ele, é possível saber se o personagem está falando, pensando ou gritando. Então, de acordo com o formato do balão, a gente sabe se o personagem está falando, pensando ou gritando. Quando o personagem está falando, o balão vem nesse formato aqui, ó. As linhas são bem
retinhas mesmo, né? Não seria bem reta assim essa palavra, mas elas estão bem certinhas, por assim dizer. O pensamento, ele já parece uma nuvenzinha na hora que o personagem está pensando. E ele é acompanhado por alguns círculos menores. E quando ele está gritando, o balãozinho fica bem diferente, né? A gente consegue ver, parece até que está saindo um raio de uma nuvem. Então, cada balão desse vai expressar uma forma, um pensamento, uma fala ou um grito do personagem, tá bom? A quarta questão nós vamos iniciar agora. Eu vou fazer a leitura e você vai responder. Observe o formato dos balões. Qual quadrinho apresenta a fala de uma das personagens em um tom natural, sem intensidade emocional? Vamos voltar lá para a história em quadrinhos. E a gente vai ver qual é o quadrinho desse texto que está mostrando uma fala normal, tá? Sem intensidade emocional, sem estar gritando. Então, a gente percebe que isso acontece aqui, ó, no segundo quadrinho, quando a Mônica fala aqui. Todos os outros, o Cebolinha tá gritando, tá vendo? A gente sabe isso pelo formato do balãozinho e também pela expressão do rosto do Cebolinha. E os últimos balõezinhos que a gente vê na historinha aqui embaixo, todos são pensamento dos personagens, tá? Então, para responder a quarta questão, você vai colocar aí que é qual quadrinho que apresenta a fala de uma personagem em tom natural. O terceiro quadrinho, né? Porque aqui tem 1, 2, 3. Terceiro quadrinho. A resposta da quarta questão, terceiro quadrinho. Quinta questão. Na quinta questão, você tem que marcar a alternativa que tiver correta. Vamos ler? Os balões que apresentam as falas do Cebolinha têm formato diferenciado. Assinale a afirmação que explica adequadamente o que eles expressam nessa história. Então, a gente já comentou agora, né? Os balões do Cebolinha estão mostrando que o Cebolinha está bem intenso emocionalmente. Está gritando, está raivoso, algo assim. Nós temos aí 3 quadradinhos e você vai marcar apenas um. O primeiro diz assim: os balões ajudam a expressar a raiva do Cebolinha diante da reação do coelhinho. O segundo diz assim: os balões expressam a dor do Cebolinha após sua queda diante do coelho. E o terceiro diz assim: os balões ajudam a expressar o sentimento de raiva que o Cebolinha tem pela Mônica. E aí, o Cebolinha ficou com raiva. Por quê? Por causa da pedra, porque ele caiu e sentiu dor, por causa da Mônica ou por causa do coelhinho? Nós vimos que foi por causa do Sansão. Então, a gente vai marcar a primeira opção que diz assim: os balões ajudam a expressar a raiva do Cebolinha diante da reação do coelhinho. Sexta questão. Leitura. Observe novamente o formato dos balões nessa história. Em quais quadrinhos aparecem balões que indicam pensamento das personagens? Em quais quadrinhos? No primeiro, tem algum pensamento? Não. No segundo, tem algum pensamento? Tem. Olha aqui o Sansão pensando. Então, a gente já sabe que uma das respostas é segundo. Vamos continuar analisando. O segundo tem um pensamento. Será que tem mais? O terceiro tem algum pensamento? Não. O quarto não. O quinto não. O sexto não também. Como é que a gente sabe? Porque o balãozinho do pensamento é assim, ó. O sexto não. O último sim, né? O último tem vários pensamentos. Então, a resposta da sexta questão é no segundo e no último quadrinho. Sétima questão. O que representa a expressão POF? Tá fácil porque a tia já iniciou a aula explicando
sobre as onomatopeias. Então, você vai responder agora. O que representa a expressão POF? Vamos ver onde é que está essa expressão aqui no texto? Vamos sim, com certeza. Tá aqui, ó. POF. O que é que ela representa? Ela representa o barulho do tombo do Cebolinha, né? Representa o barulho que ele fez quando caiu. Então, você vai responder na 7ª questão. POF representa o barulho do tombo do Cebolinha. Feito isso, nós vamos para a página 9. Página 9. Fique atento a expressões como POF, pois elas representam os sons que estão presentes nas cenas da história. Essas expressões são chamadas onomatopeias, como a gente viu no início da aula de hoje. As onomatopeias são aquelas palavrinhas que representam os sons ou os ruídos, né? Nós vimos aqui já algumas delas. Vamos responder a 8ª questão? Então, vamos à leitura. Questão 8. O que significa a expressão "dá um jeito", utilizada pelo Cebolinha no 3º quadrinho? O que o Cebolinha quis dizer quando ele falou sobre dar um jeito? Vamos analisar aqui o 3º quadrinho. Mônica, dá um jeito no seu coelhinho. O que é que ele queria dizer com isso? Vamos lá, a opinião de vocês. Significa... O que é que o coelhinho estava querendo dizer? Dá um jeito nele. Significa repreender, né? Ele queria que o comportamento do coelhinho melhorasse. Ele não gostou do comportamento do coelhinho. Então, você pode escrever aí: o Cebolinha gostaria que a Mônica repreendesse ou brigasse com o coelhinho, para que ele não se comportasse daquele jeito. Ok? Vou repetir para você essa resposta. Então, o Cebolinha gostaria que a Mônica repreendesse ou brigasse com o coelhinho para que ele não se comportasse daquele jeito. Questão número 9, ou 9ª questão. Relacione cada imagem das personagens aos sentimentos expressos em seu rosto. Essa imagem a gente tem aqui, olha aí. A letra A está escrito a palavra raiva, na letra A. Letra B, susto, desinteresse, tristeza, surpresa. Você vai colocar lá no quadradinho que tem aqui em cima a letrinha com a palavrinha que está mostrando aí o sentimento dos personagens. Nesse primeiro quadrinho, olha a cara do Cebolinha. Que sentimento é esse que ele está sentindo? É raiva, é susto, desinteresse, tristeza ou surpresa? Tá muito fácil, né? Então, no caso aí do primeiro quadrinho, o Cebolinha está com a cara de tristeza, e você vai colocar a letra D. Faz os outros, porque essa questão tá muito fácil, tá bom? E aí, qualquer coisa, coloca uma pausa no vídeo, que eu vou dar sequência. Agora, nós vamos para a 10ª questão, a questão número 10. A questão número 10 diz assim: assinale a frase que explica o humor dessa história. Agora, nós vamos ter 4 quadradinhos e você vai escolher apenas um para assinalar. Assinalar, marcar com um X, tá? São 4 quadradinhos. Estamos na questão 10. E ele quer saber qual é o humor dessa história. Primeiro quadradinho, vê se está correto. A raiva do Cebolinha aumenta porque os amigos dele não acreditam que ele levou um tombo. Foi bem isso que aconteceu? Não, né? Não vamos marcar este. O segundo quadradinho está dizendo assim: Cebolinha consegue convencer os amigos de que o coelhinho estava debochando dele o tempo todo? Não, né? Isso também não aconteceu. Terceiro quadradinho. Cebolinha fica mudo de tanto gritar e não consegue continuar explicando o motivo de sua raiva. E aí?
Também não aconteceu isso. Último quadradinho. Apesar da explosão de raiva do coelhinho, aliás, apesar da explosão de raiva do Cebolinha, os amigos se mantêm calmos e também demonstram indiferença à reação dele. Verdade? Verdade, né? No final do quadrinho, aí no último quadrinho, todos estavam com a carinha bem diferente, de ironia com o Cebolinha. Finalizamos a aula de português. Qualquer dúvida, chama a tia no WhatsApp.